Esse é o meu setup. Ele é bem mais simples do que no Brasil, eu não quis montar aqui por vontade própria mesmo. Mas, como tá muito calor, eu gosto de trabalhar na sala, porque aqui nesse quarto não tem ar-condicionado. Então, eu trabalho só com o MacBook mesmo, deixo o teclado e o mouse aqui, e aí, quando o ar circula um pouco mais na casa, eu volto para esse quarto aqui, mas agora sem condições. Então eu vou trabalhar ali na mesa da sala. Oi! Antes de qualquer coisa, é a primeira vez que eu tô testando fazer uma gravação usando o meu celular, então eu não faço a menor ideia se isso vai dar certo ou não. E eu achei melhor avisar vocês, porque se acontecer de ter alguma mudança na minha voz, no volume da minha voz, enfim, qualquer coisa relacionada ao áudio desse vídeo, é porque provavelmente deu alguma coisa errada. Eu espero que não, mas como é a primeira vez, não tenho como saber. E eu só vou gravar esse vídeo uma vez, então eu realmente espero que dê certo. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fiquei 2 meses longe das redes sociais. E esses 2 meses foram bem diferentes do que eu tava acostumada, dos meus dias normais. Eu acho que seria legal compartilhar com vocês como foi esse tempo, por que isso aconteceu, o que aconteceu de fato. E pra dizer também que eu voltei, basicamente. Como serão os próximos capítulos da minha vida nas redes sociais. Então, esse vídeo é mais basicamente uma atualização da minha vida. Meio que um compartilhamento de pensamentos que eu tive nesses 2 meses longe das redes sociais. Eu sempre tive essa vontade de sumir das redes sociais, esse é o melhor termo que eu poderia usar. E eu acho que isso é uma vontade que muitas pessoas têm, mas que muitas vezes a gente tem algumas coisas que nos impedem de conseguir fazer isso simplesmente por fazer. No meu caso, a primeira coisa era o meu trabalho, porque eu dependia das redes sociais para conseguir cliente, consequentemente para conseguir dinheiro, consequentemente para pagar minhas contas e viver minha vida. Então, esse sempre foi um empecilho que eu tive e que me impedia de realmente dar um tempo das redes sociais. Só que além disso, também entra muito o fator não ter coragem. Eu acho que eu nunca tive coragem de fazer isso de fato, porque eu nunca fiquei sem as redes sociais por tanto tempo. Quando eu tentei ficar longe, o que eu consegui foi uma semana, às vezes nem isso. Eu me considerava realmente dependente disso e eu não percebia o tanto que isso estava me consumindo. E quando eu ficava longe, ao invés de ser melhor, era pior. O fato de eu não ter coragem de continuar com isso, de persistir mesmo em conseguir, em tentar ficar mais tempo, é algo que também me atrapalhava. De alguma forma, eu tinha um bloqueio, talvez um medo de fazer isso e, não sei, talvez gostar ou talvez me sentir muito sozinha, porque nas redes sociais, de certa forma, eu já me senti muito acolhida. Então, esse também era um outro empecilho, né? Além da questão do trabalho. E aí, as coisas na minha vida foram mudando bastante. Eu me mudei aqui para Malta. E o meu processo de mudança para Malta foi um processo bem complicado, porque, enfim, mudar de país é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complexa e gigante. E eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha família, então ficar longe deles era uma coisa que eu achava que não ia me afetar tanto. Eu achava que sim, ia doer, eu ia sentir muita saudade, eu ia chorar em alguns momentos e tudo mais, mas eu achei que ia me afetar menos do que realmente me afetou. Então, os meus primeiros meses aqui foram muito difíceis, eu tava bem deprimida, assim,
E eu não tinha vontade de criar conteúdo, que era o que eu fazia no Brasil. E no Brasil eu fazia com muita naturalidade, assim, era uma coisa muito normal pra mim fazer, porque fazia parte do meu dia, da minha rotina, então não era uma coisa pesada de se fazer. Mas quando eu mudei pra cá, acabou juntando com a questão de toda essa situação que eu tava passando aqui. Então, criar conteúdo se tornou uma coisa cansativa, maçante, obrigatória, se tornou uma obrigação pra mim. E além de eu ter toda essa questão, eu também estava trabalhando presencialmente todos os dias, que para mim era uma coisa meio que nova, porque no Brasil eu trabalhei por anos de casa. Então, chegar num país novo, falar uma língua diferente, longe da minha família, trabalhando presencial, tudo isso pesou muito para que todas as outras coisas que eu tinha que fazer no meu dia, além do meu trabalho, se tornassem coisas cansativas, coisas maçantes que eu não queria fazer, porque eu estava muito cansada. Eu cansei muito da criação de conteúdo, eu cansei de ir pra academia, eu cansei de sair para qualquer lugar. Então foi um período bem difícil. O tempo foi passando, eu continuei tentando criar conteúdo, então eu nunca parei de fato, eu não mantinha a mesma frequência de antes, eu estava postando bem menos que antes. Mas eu ainda criava, porque eu sentia que eu tinha essa obrigação. E esse era o problema, ver isso como uma obrigação. Eu continuei fazendo isso, continuei tentando ali. Eu lembro até que eu fiz alguns stories meio que desabafando, falando que eu tava cansada e tudo mais. E que eu ia tentar mudar um pouco o viés do meu perfil para algo mais pessoal. Tentei fazer isso também, não funcionou. Eu sentia que não tinha uma conexão tão forte com o meu público quando eu falava de coisas mais da minha vida mesmo. Porque eu sentia que a maioria das pessoas que estavam ali só queriam saber da Natália que fala sobre design. E eu tava cansada disso, gente. Eu tava muito cansada disso. Eu trabalho com design há 8, 9 anos, então pra mim é uma coisa que tá no meu dia a dia há muito tempo. Por mais que eu goste, né, da minha profissão e tudo mais, quando você só fala disso, se torna uma coisa, assim, muito cansativa. Então, eu tentei trazer esse viés mais pessoal pro meu perfil e não funcionou também. E eu tava cansada ainda, então talvez até funcionasse em outro momento da minha vida, mas naquele momento nada tava dando muito certo em relação às redes sociais. As coisas foram mudando aqui em Malta, depois de 8 meses, eu acho, 8 ou 9 meses, eu consegui um emprego novo. É um emprego onde eu trabalho de casa, é uma empresa muito boa, eles são muito flexíveis, o meu salário é melhor, eles oferecem vários benefícios legais, eles não me pressionam, então eu tenho uma flexibilidade bem legal, assim, em relação ao horário, em relação a férias, tudo que eu quiser, então muita coisa mudou depois que eu me mudei para essa empresa. Para ser sincera, eu ainda nem acredito que eu consegui esse emprego, porque eu tava realmente muito infeliz no outro emprego. Então, quando eu consegui esse, demorou muito pra ficha cair e eu fiquei com muito medo de, sei lá, fracassar e tudo mais. Eu acho que faz parte do processo. Eu trabalho com eles ainda, então a minha rotina mudou bastante, porque eu tô em casa todos os dias agora. Eu tenho uma saúde mental muito melhor, eu vou pra academia todos os dias, eu tenho uma alimentação boa, eu sigo o meu plano com a minha nutricionista, eu faço as minhas refeições todos os dias certinho, eu tenho energia pra sair depois da academia se eu quiser, ou no final de semana, ou no feriado. Inclusive amanhã é feriado aqui. Eu saio com meu cachorro todos os dias. Então, assim, muita coisa mudou positivamente depois que eu troquei de trabalho. Mas isso não mudou em relação às redes sociais. Ainda era uma coisa muito pesada pra mim, né? Só que eu ainda tinha esse sentimento de, não, mas eu preciso estar aqui, eu preciso estar presente, as pessoas precisam saber que eu existo e que eu sou relevante. Então esse sentimento ainda continua em mim, apesar da minha vida pessoal ter melhorado bastante. Em relação às redes sociais, não mudou nada, basicamente. E aí, o que aconteceu? Num belo dia, eu estava fazendo o meu cardio, depois do meu treino. E eu gosto de fazer o meu cardio assistindo vídeos.
Eu abro a home do YouTube, eu escolho qualquer vídeo ali que me chama atenção e eu assisto. Normalmente eu não pesquiso, tipo, nada específico, eu gosto de ver o que aparece de recomendação pra mim e eu assisto. Eu comecei a fazer meu cardio e apareceu um vídeo que o título era... Tava em inglês, eu não vou lembrar exatamente como era, mas era mais ou menos: saia das redes sociais porque ela tá acabando com a sua personalidade. E era de uma menina que eu nunca tinha visto, eu não sou inscrita no canal dela, eu realmente não sei quem é, mas me chamou a atenção. Eu gostei da feição dela, eu gostei do título do vídeo e eu achei que eu tava precisando assistir aquele vídeo de alguma forma. E como foi recomendado pra mim, então eu falei, ok, talvez esse seja o momento de eu assistir um vídeo sobre isso. Eu comecei a assistir o vídeo inteiro, ele é um vídeo um pouco longo, eu não vou lembrar agora quantos minutos são, mas é bastante. E ela fala sobre a experiência dela de não ter redes sociais. Ela já está sem redes sociais há alguns anos, então não é uma coisa recente. Ela fala muitas coisas, óbvio que é uma experiência muito pessoal, né? A forma como você vai lidar com isso. E ela relata como que foram os dias dela, o que mudou, né, na vida dela no geral, a partir do momento em que ela saiu das redes sociais. E esse vídeo me pegou muito mais do que eu imaginava. Eu vou deixar, inclusive, o link dele na descrição, caso alguém queira assistir também. Tá em inglês, mas eu acho que dá pra colocar a legenda, então... pelo menos em inglês, pra dar uma acompanhada ali. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei pro meu namorado: amor, eu acho que eu vou deletar o Instagram. E a gente começou a conversar sobre isso e tudo mais. E eu me dei conta de que o empecilho que eu tinha lá atrás, do meu trabalho, ele já não existia mais. Porque aqui em Malta eu tenho meu trabalho fixo. Então o que eu consigo de trabalhos extras são freela, são trabalhos extras, são uma renda a mais, né? Então eu não dependo daquilo especificamente. E eu sei que isso é um privilégio, porque eu sei que bastante gente ainda depende das redes sociais para conseguir cliente. Então eu sei muito bem o que é isso, porque eu fiquei anos dessa forma. Mas naquele momento não era mais um empecilho para mim. Então aquele vídeo caiu como uma luva. Ele chegou no momento certo e eu falei, bom, eu vou fazer isso e ver no que vai dar. Eu nunca tive o pensamento de eu não vou voltar nunca mais. Eu sempre soube que eu ia voltar. Porque apesar de ser uma ferramenta que me fez muito mal, uma ferramenta muito tóxica, ela também tem um lado muito positivo pra mim. Eu acho que tem um lado muito bom também. Não é só coisas ruins. Eu nunca saí com o pensamento de não vou voltar nunca mais. E eu também não criei limites ou regras em relação a isso. Então, se eu conseguisse ficar uma semana sem, ótimo. Se eu conseguisse 15 dias, ótimo. Se eu conseguisse um mês, ótimo. Se eu conseguisse um ano, ótimo. Eu queria tentar, eu queria fazer isso e realmente esquecer. E foi o que eu fiz, eu esqueci completamente, gente. Eu acho que o fato de eu estar num outro momento da minha vida aqui em Malta ajudou muito nisso. Nos meus treinos eu tava muito mais focada, tipo, eu ia fazer meu treino certinho ali, tipo, sem nenhuma distração. Eu terminei e comecei um livro e eu realmente fiquei presa ali, então você consegue ver o tempo das coisas. Basicamente, você consegue entender o quanto que você demora pra ler um livro, o quanto que você demora pra sair com o seu cachorro, o quanto você demora pra assistir uma série, porque você não tem distração, você não vai ficar parando a cada 5 minutos pra ver a notificação que chegou no seu celular. Isso clareou muitas coisas pra mim, assim, esse período que eu fiquei longe. E eu aproveitei muito mais as coisas. Eu sei que é muito clichê o que eu tô falando aqui. Deve existir vários vídeos, assim como o vídeo que eu assisti, né, que me fez fazer isso, falando sobre isso, mas eu tô aqui pra reforçar de que isso é real mesmo, que não é meme, não é brincadeira, não é exagero quando as pessoas gravam vídeos falando que sair das redes sociais melhora a sua vida. Melhora, e é de um jeito, assim, absurdo, tipo, que você
provavelmente não está esperando. Então, se vocês têm essa vontade dentro de vocês, mesmo que vocês tenham algum empecilho, fica uma semana, fica 5 dias sem. Tenho certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande. Outra coisa que também sempre me fez querer fazer isso é o fator autoestima. Eu sempre tive muito problema de autoestima, é um dos assuntos mais abordados em terapia. Isso desde muito novinha, assim. E desde muito novinha eu tenho o Instagram, eu tenho as redes sociais. Então, encarar isso tendo problemas de autoestima é uma coisa muito complicada, que eu sei que muita gente por aí passa pela mesma coisa. E eu fico numa linha tênue muito grande, assim, porque ao mesmo tempo que eu sei que é um lugar realmente tóxico e que tem muitas coisas que fazem a gente se sentir muito mal, coisas irreais mesmo, que, enfim, a gente muito provavelmente nunca vai conseguir, porque é uma coisa que é quase de outro mundo. Eu também entendo que é um lugar para você compartilhar coisas boas. Então, óbvio que as pessoas vão compartilhar a parte boa das vidas delas. Então, eu sei que dá para ser um lugar legal se você souber como você usar. E eu acho que eu tô nesse processo de aprender como usar isso de um jeito saudável, de um jeito que não me afete, que não acabe com a minha vida, que não sugue a minha energia. Então, eu voltei pro Instagram recentemente, pro meu Instagram pessoal, só. Pro profissional, eu ainda tô fazendo algumas mudanças, mas eu voltei com um limite diário. E eu tô tentando seguir esse limite e as coisas estão muito mais leves, então eu acho que tá funcionando de um jeito legal. Eu vejo o que eu quero, o que eu gosto, às vezes aparece alguma coisa que eu não queria ver, mas faz parte, né, das redes sociais no geral. Mas eu tento focar no que eu quero ver. Então, eu acho que eu tô tentando voltar desse jeito um pouco mais saudável no meu perfil pessoal. E ele vai ser o meu perfil principal agora. Eu não pretendo mais criar conteúdos para essa plataforma específica. Eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento, porque, como eu disse no começo do vídeo, eu tava cansada de criar conteúdo e realmente é uma coisa que não era passageira. Então, o meu perfil profissional agora ele vai ser especificamente para eu compartilhar os meus projetos. Então, ele vai ser mais um portfólio para conseguir alguns freelas também no Brasil ou fora do Brasil. Vocês não vão mais ver criações de conteúdos por lá, especificamente educacionais, né? Porque eu acredito que compartilhar um projeto, até bastidores ali, é um tipo de conteúdo. Mas aquela coisa educacional para ensinar mesmo, eu não me vejo mais fazendo. Eu entendo que muita gente vai embora depois disso e tá tudo bem. E eu acho que em relação à parte profissional é isso. E eu vou voltar pra cá. Então a minha ideia é criar conteúdo pra cá, porque desde quando eu comecei esse canal, apesar de só ter 3 vídeos, esse ser o meu 4º vídeo, eu descobri que eu gosto muito disso. Eu gosto muito do processo de gravação, eu gosto muito, muito, muito do processo de edição. Não tava esperando que eu ia gostar tanto, porque é uma coisa que dá muito trabalho, gente do céu, dá muito trabalho mesmo. Mas eu percebi que é uma coisa muito gostosa de fazer ali, eu percebi que eu sinto prazer mesmo fazendo aquilo, que eu acho legal de ver o processo e de ajustar as coisas do jeito que eu quero, escolher música, fazer recorte, escolher fonte e tudo mais. Então, eu acabei descobrindo essa paixão por edição de vídeo. Óbvio, eu ainda sou muito iniciante, eu ainda tô aprendendo. Meus vídeos não têm a melhor qualidade do mundo. Eu não tenho todos os equipamentos que eu gostaria de ter, mas isso é um processo e eu tô fazendo com o que eu tenho. Pausa pro carinho. Pausa pro carinho no meu neném. Gente, é muito pelo. Vocês não têm noção. Ai, que soninho. Eu amo que ele tem uma lombadinha no nariz igual eu. Aqui é vida real, tá? Louça pra caramba aqui pra guardar, mas depois eu guardo. Tô com fome, porque agora são 12h39. E eu já tô com o almoço pronto, porque eu fiz marmita ontem e eu tô agradecendo muito a Natália do passado.
Então é só esquentar agora rapidinho e é isso. I don't want you to date other people. It may not be enough for you, but I'm trying here. So I don't want you to date anybody but me. O meu plano inclui sempre uma frutinha depois do almoço. E aqui em Malta, não, as frutas não são muito boas e são bem caras, então eu gosto de comprar frutas que são fáceis de comer. Eu sempre opto por uva e blueberry, porque é facinho de comer, só precisa lavar e tá pronto, não precisa descascar, não precisa de faca, então eu gosto bastante dessa opção. Meu pré-treino também é fruta, mas aí pro pré-treino eu gosto de comer uma coisa um pouco mais, sei lá, que eu me sinto um pouco mais cheia, sabe? Então, normalmente é maçã ou tangerina, depende muito do dia. E uma coisa que eu sempre considero quando eu tô fazendo a minha porção de fruta, que eu inclusive esqueci agora, mas eu já peguei um pouquinho mais, é isso aqui, ó. Essa criatura aqui, essa. Porque ele ama fruta, ele ama blueberry principalmente. A uva eu não dou porque eu sei que não pode, mas blueberry eu sempre coloco um pouquinho mais na minha porção porque ele ama. Então, ele adora quando eu tô nos meus momentos de fazer as minhas porções de fruta, porque ele sabe que ele vai ganhar também. Agora são exatamente 3h57 e eu deveria ter comido meu lanche da tarde há 20 minutos atrás, mas eu esqueci porque tá um pouco corrido no trabalho hoje. Eu tenho que terminar algumas coisas e aconteceram alguns imprevistos que eu não estava contando e que me tomaram um pouquinho mais de tempo, mas agora eu vou fazer o meu lanche da tarde. Um fato curioso aqui de Malta é que as geladeiras são escondidas. Então, se você for na casa das pessoas aqui em Malta, você vai ficar procurando pela geladeira. Quando eu visitei os apartamentos, a primeira pergunta que eu fiz foi: tá, mas cadê a geladeira? Porque elas são assim. Então, elas ficam escondidas. É um grande mistério. Eu não sei se em outros países da Europa é assim também, mas nunca ouvi falar sobre isso, então eu acredito que não. Mas fica aí a curiosidade, fato curioso sobre Malta. A maioria das minhas refeições precisam ter bastante proteína por conta do meu plano que eu tô seguindo com a minha nutricionista. Então, o meu lanche da tarde vai ser esse iogurte aqui, que na verdade não é um iogurte, é mais um mousse de chocolate. Ele é bem proteico, ele tem 17 gramas de proteína, então isso é muito bom. E ele é muito gostoso também e barato. Eu comprei ele no Eurospin, que é o mercado mais barato que tem aqui em Malta. É um pouquinho longe, mas sempre vale a pena ir lá. A gente sempre faz compras grandes lá e dá um valor bem mais baixo do que nos outros mercados. Eles têm essas linhas próprias, então por isso que é um pouco mais barato. Não tem marcas muito conhecidas no mercado no geral, mas eles têm as linhas deles e é bem gostoso, eu gosto bastante. A ideia era gravar um dia normal na minha vida e pela primeiríssima vez, são 6h30 e eu ainda tô trabalhando. Eu termino sempre às 5 e a empresa tem uma cultura de 5, acabou.
Mas hoje aconteceram algumas coisas que a gente não tava esperando e eu acabei tendo que ficar. Mas eu achei engraçado, porque eu resolvi gravar um vídeo hoje mostrando o meu dia normal e não está sendo um dia normal. Tá sendo um dia bem corrido, eu não vou conseguir ir pra academia também. Mas tudo bem, hoje vai ser meu dia de descanso e eu acho que a gente vai pra praia daqui a pouco. Porque felizmente aqui tá escurecendo só 8h30, então ainda dá pra aproveitar bastante. Estamos indo na praia. Amor, você tem voz? Tenho. Ai. Eu tenho um óculos também. Praiazinha, né? Dá uma nadada. Eu não vou nadar, só vou ler. Mazão tá bravo. Surfista.